Bom dia! Como você está? Quer dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu não sei qual horário você vai estar ouvindo, mas isso não importa, né? O importante é que você está agora conectadas, juntas comigo, para ouvirmos mais um devocional, uma palavra de Deus. Uma palavra de força, uma palavra de fé, né? E juntas tomarmos aquele delicioso café. E aí, já está com seu cafezinho aí? Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, iniciando mais uma semana, né? Mês de março, né? E que Deus venha abençoar a sua vida, venha trazer bênçãos, venha trazer uma semana de paz, uma semana produtiva, uma semana abençoada. Minha linda, hoje eu sei que não será mais um devocional, mas sim um estudo mais aprofundado. Eu gostaria que você observasse, estudasse com carinho e tirasse um tempo para meditar no que eu vou falar com você. Eu sei que será longo um pouquinho, mas será de muita importância para os nossos dias de hoje. Algumas guerras que nós estamos vivendo. Lá no Gálatas 5, 19, 21, aí diz assim, ó. Ora, as obras da carne são manifestas, a quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as bebedice, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a vida espiritual. No versos 16, vai dizer assim, eu digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a consubciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são essas que eu acabei de citar. Então, aqui o Senhor está falando de duas coisas. Está falando do espírito e a carne. São duas oposições. Eu achei interessante que uma época eu vi uma interpretação falando que o espírito e a carne, elas são simbólicos para a gente entender a dois lobos. O lobo preto é o lobo da carne e o branco o lobo do espírito. Então, para nós entendermos melhor como que funciona a nossa vida espiritual e a nossa carnal aqui na Terra. É uma guerra constante. Aquele que você alimentar, certamente, ele vai estar mais forte do que o outro, né? Vai ter mais força, vai ter mais vigor. E o que não alimenta, ele vai estar mais enfraquecido, doente. Então, a forma como eu alimento um desses dois vai identificar muito como que está meu estado emocional, meu estado espiritual com Deus. E hoje eu te pergunto, qual deles você tem alimentado? A palavra de Deus vai dizer que aquele que alimenta o espírito, aquele que vive no espírito, aquele que está com Deus, ele jamais pratica essas coisas. E quais são essas coisas? Aqui eu quero detalhar para a gente entender um pouquinho. Não é que eu estou falando que você está vivendo tudo isso, mas às vezes nós estamos sendo enganadas, achando que nós somos perfeitos, que nós não erramos, não falhamos, e às vezes nós estamos cometendo essas falhas, que embora parecem ser coisas simples, sem significado às vezes, mas que às vezes está alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito. Estamos fracos na fé, estamos fracos na nossa caminhada com Deus, porque estamos alimentando pessoas erradas, o lugar errado. Estamos dando alimento para o lobo errado, vamos colocar assim, para você entender. Às vezes nós estamos alimentando a nossa carne enganando a nós mesmos, achando que estamos alimentando o espírito, e não estamos. Vamos lá.
Em Gálatas, a primeira coisa que vai falar, eu não vou falar de todos, porque é muito longo, mas de alguns que o Senhor me chamou a atenção. Primeiro que o Senhor fala aqui, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Primeiro, ele fala da prostituição. Nossa, mas eu não estou me prostituindo, pastora, você é misericórdia, é uma palavra forte. Mas eu quero dizer para você uma coisa. A palavra de Deus diz que aquele que ama as coisas deste mundo, que tem maior prazer pelas coisas do mundo, que é atraído por essas coisas do mundo, ele está prostituindo contra Cristo. Ele está se vendendo contra Cristo. E isso, Jesus, ele nos chama a atenção falando, filha, a prostituição ela não é só como nós vemos carnalmente esclarecido, mas elas são pequenas coisas que estão em oculto que às vezes a gente não observamos. Nós estamos alimentando e nem sabemos que estamos alimentando. Então, se eu amo as coisas do mundo, a palavra de Deus vai dizer que eu já traía Jesus. Eu estou me prostituindo contra Cristo. E eu quero ler com você alguns versículos relacionados a esse tema nesta manhã. Lá em 1 João 2, verso 15 vai dizer assim, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, é a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está vendo, Senhor? Em alguns versículos, usando a sua palavra para nos... Olha só mais aqui, o que é a prostituição contra Cristo? O que é nós prostituímos? Lá em Tiago 4,4 diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só o que Deus está falando. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Isso é prostituir contra Cristo. Sabe o que Marcos também vai falar sobre prostituição? Ele fala assim, pois do coração dos homens saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e torna o homem impuro. Ou seja, os maus pensamentos, aquilo que eu penso também é uma prostituição contra Cristo. Eu estou prostituindo contra Cristo, contra a noiva, contra Deus, contra o noivo. Estou me tornando impura ao que a Bíblia diz. Prostituir não é só como a gente vemos aí as mulheres, algumas fazerem. E hoje é até rotulado como um emprego, como uma profissão, né? Mas hoje nós às vezes estamos nos enganando, achando que não estamos cometendo esses erros, mas às vezes nós estamos fracos na fé, fracos espiritualmente, porque estamos alimentando a carne. Quando eu amo mais as coisas desse mundo, que nem a Eva, ela gostou mais daquele fruto daquela árvore, porque chamou a atenção, aquilo trouxe um desejo para ela, e naquele momento ela já estava pecando. Então nós temos que observar. Mas também vai falar de algo interessante, a impureza. Sobre nós estarmos impuros. Aqui eu até li um versículo falando sobre nós estarmos contaminados, né? Sobre os nossos pensamentos, sobre aquilo que nós pensamos, nos torna impuro, né? Mas lá em Efésios também, falando da impureza agora, que é o segundo que é mencionado aqui, vai falar que, olha só o que fala aqui em Efésios 5:3. O que é impureza? Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vós. Ou seja, o que é impureza? É quando eu tenho conversas tolas, piadas bestas e vulgar.
É quando eu não sei falar, é quando da minha boca sai coisas impuras, é quando da minha boca eu estou... Sabe um lixão quando você abre a boca somente para falar coisas que não edifica, coisas que não traz a presença de Deus? Porque você está impuro, você está cheio de coisas impuras, o seu coração está contaminado. Então a sua boca só sai coisas que não agrada a Deus, umas brincadeiras bestas, umas bobeiras que outros olham e falam, meu Deus, mas que isso? Isso é enganar, sabia? Isso é impureza. Você está impuro, isso não é estar limpo. Então, às vezes, nós estamos vivendo desse jeito, achando, não, eu sou divertida, eu sou alegre. Mas Jesus está falando, não, filho, você está impura. Você está precisando ser limpada. E às vezes nós estamos alimentando a nossa carne e achando que nós estamos fazendo o correto. E aqui Jesus está falando, filha, precisa limpar, precisa se purificar. Para alimentar o espírito, precisa vigiar nessa parte. Sabe qual é o outro que o Senhor vai falar? Lascívia, que é o nosso terceiro. Fala o seguinte, vamos falar da lascívia. Ela fala assim, ó, sabe o que é lascívia? A lascívia ela é a sensualidade, a indecência no vestir, no comportar, as travessuras. Vamos lá ler em 2 Coríntios 12, 21, diz assim, ó, que quando for outra vez o meu Deus me humilhar para convosco, e chore por muito daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia, e fornicação, e desonestidade que cometeram. Aqui é o apóstolo Paulo falando a respeito da igreja de Coríntios. Ele fala, olha, todas as vezes quando eu for me humilhar diante de Deus para orar por vocês, e eu for chorar diante de Deus por causa dos pecados de vocês, que vocês não se arrependeram, do que das imundícias que vocês praticam, da fornicação, que é esse desejo de ficar um pé lá no mundo, um pé na igreja, um pé lá no mundo, uma hora, outra hora. Isso aí, a desonestidade que você está cometendo com vocês mesmos e com Deus. Eu quero que você entenda que a nossa forma de vestir, a lascívia, ela é algo sensual. Hoje nós estamos sensualizando demais. Tem que ter um corpão definido. Temos que ter uma característica que é atraente. Porque senão nós não vamos chamar atenção. Porque senão nós não vamos estar felizes. Olha, o corpão da fulana tem que ser um corpão. Gente, isso é indecência imoral. Mas a palavra de Deus diz que esse é um pecado da carne. Quando eu tenho esse desejo, quando eu me sensualizo na hora de vestir, quando eu me sensualizo no meu comportar, sendo travessa, sabe aquela pessoa que ela veste indecentemente, mas chega ali toda, que você olha, você fala, meu Deus, mas que coisa, não está edificando. Isso aí é lascívia, é um pecado da carne. Às vezes nós estamos alimentando esse desejo e não estamos sabendo. E é o alimento da carne. Olha o que 1 Timóteo 2, do 9 ao 15 vai dizer. Quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou de pérolas, nem de roupas caras, que se enfeita com boas ações, como deve fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda a humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre homens. Ela deve ficar em silêncio. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado. A mulher que foi enganada. E aí o versículo continua. Isso aqui é uma nova versão atualizada. E eu gostei dessa versão para trazer para você entender sobre esse versículo, sobre lascívia. Sabe, aqui tá falando que a lascívia, ela é algo que tá falando de algo simples. Não é aquelas mulheres que chegam com aquele corpão todo definido, com a roupa apertada, justa demais, que chama atenção, que sensualiza dentro da igreja, que sensualiza fora. Sabe por que o mundo está corrompido? Sabe por que as igrejas hoje estão vazias? Porque muitos olham os cristãos e falam, meu Deus, mas
Tá igual o mundo, não tem diferença. Os homens e as mulheres de Deus não têm diferença. Porque estamos alimentando a carne, o desejo da carne. Não estamos alimentando o espírito. Porque o espírito diz que eu devo me vestir sensatamente, eu devo vestir roupas decentes, roupas simples, roupas que não chamam atenção, mas que mostram a essência de Deus, que eu devo honrar meu marido, que eu devo servir o meu marido, que eu devo ficar em silêncio, não ser travessa demais, ser exagerada demais, mas eu devo ser uma mulher sensata, ser uma mulher humilde, aquela que somente pelo seu chegar ela já ensina muito. Não é aquela mulher que chega gritando de autoridade, que diz que manda nos homens. Isso aí também é lascívia. Não é querer mandar no marido, tentar corrigir, sabe? Isso é uma lascívia. Mas uma mulher sensata, uma mulher de Deus, uma mulher que alimenta o espírito, ela sabe que quem é o cabeça, quem tem que conduzir é o esposo. Amém? Quero falar agora sobre a idolatria. Nossa, irmã, mas eu não tenho isso, misericórdia. Mas, irmã, a idolatria não é só sobre o que a Bíblia ensina, outros deuses. Mas nós fazemos qualquer coisa como deuses na nossa vida. Nós colocamos acima de qualquer coisa. E Jesus, ele fala para nós sobre isso. Ele vai falar, filha, olha, toma cuidado com o que você está alimentando. Toma cuidado com o que você está comendo nesses dias. Por isso que tem muitos fracos, muitos doentes. Mas vamos ver o que o Senhor está falando da idolatria. Idolatria é aquilo que você coloca como centro. O que é? Vou citar algumas coisas. Às vezes o seu trabalho, ele é o centro. Às vezes uma pessoa você coloca como centro. O quê? O seu marido, às vezes filhos, às vezes um cantor, às vezes um pregador. Que você coloca acima de Deus. Às vezes você idolatra tanto aquela pessoa, idolatra tanto o teu trabalho, que você passa mais horas no seu trabalho do que em casa, do que com seus filhos, do que orando, do que buscando a Deus. Às vezes você passa mais tempo ali tentando agradar aquela pessoa do que agradar a Deus. Isso é idolatria. Eu estou idolatrando. É quando, nossa, aquele cantor ali, é só aquele cantor. Se for outro cantar, eu não gosto. Então isso é idolatria. Isso aí é alimentar a carne e enfraquece o espírito. Às vezes nós colocamos qualquer coisa hoje no lugar de Deus. Tem uns que hoje colocam até si mesmo, se vangloria, colocando ela acima de Deus. Nossa, eu sou boa demais, o suficiente, meu Deus. Mas eu quero não só ficar nas minhas palavras, olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Lá em Êxodo 23:4 diz assim, ó: não terás outros deuses além de mim. Ou seja, Jesus está ensinando a igreja. Não se fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, tem pessoas que têm foto de cantor de tudo quanto há, que idolatra aquele ali, nossa, porque eu sou fã, e não sei o quê. Idolatra aquele dali que pra ele, meu Deus, já chega, chora por causa dele. Time de futebol hoje, né? Tem muitos homens que são envolvidos nisso, meu Deus, tem esparramado o ídolo do seu time, e se falar mal pra ele, você tá dando um tapa na cara, ele não aceita. Mas a palavra de Deus fala que qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus, eu estou idolatrando. E eu já estou tirando a glória de Deus. Olha o que Isaías 42:8 vai dizer, ó: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagem do meu louvor. Tá vendo? Olha o que 1 Coríntios 10:14 diz. Por isso, meus amados irmãos, não fujam. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Fujam, irmão. Tem mulheres que às vezes é tão grudada no marido, tão idolatra no marido, que se o marido não for, ela não vai.
Tu idolatra o marido que se tiver que ficar, às vezes não pode organizar o almoço mais cedo ou a janta mais cedo e ir pro culto porque o marido vai ficar. Meu Deus, o marido é o centro, parece que vai morrer se o marido não for. O marido tem que estar em tudo quanto é lugar. Irmão, eu quero te dizer, a palavra de Deus diz assim, vai estar 2 reunidos, vai estar o marido e a mulher dormindo. Um dos 2 vai subir. Ou às vezes sobe os 2, mas e se não subir? Se seu marido não for, você vai ficar? A salvação, ela é individual, irmã. E às vezes nós estamos enganadas, nós estamos alimentando a nossa carne e o espírito está enfraquecendo por causa disso. Porque nós fazemos as pessoas, idolatramos elas, achando que ela tem o poder de fazer as coisas por nós, ou temos que estar o tempo todo ao lado da pessoa. E nós não colocamos Deus. Deus acabou de falar que Ele não dá a sua glória, o seu nome para ninguém. Ele é o único, tem que ser o único na nossa vida. Vamos agora falar da feitiçaria. Irmã, misericórdia, eu não faço isso não. Pera aí, vamos estudar um pouquinho, vamos entender o que Deus está querendo falar conosco. Olha o que é feitiçaria. Feitiçaria também é falsos profetas, são oração contrária. Isso é feitiçaria. Vamos lá para Atos, nós entendemos melhor. Vamos lá em Atos 16, que diz assim, ó. Atos 16, o 16 ao 18. E aconteceu que, indo-nos à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a presença do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. Tá vendo? Ela falava em nome de Jesus. Essa falsa profetisa, essa falsa adivinha, ela falava em nome de Cristo. Ela ali naquele momento começava a clamar, enquanto toda hora Paulo passava, ia para um lado e para o outro, ela falava: isso aqui é servo, isso aqui são servos do Deus Altíssimo, essa não sei o quê. Só que aquilo perturbou a alma de Paulo e Silas, e ele repreende aquele espírito de adivinha. Isso é uma feitiçaria. Quando eu pego as palavras do Senhor e inverto ela, quando é usado no meio para ganhar dinheiro, para ganhar fama, ganhar sucesso, isso é feitiçaria. Também quando eu faço oração contrária. Pastora, mas eu não oro o contrário não, que isso? Às vezes nós oramos para Deus castigar alguém, às vezes nós oramos para Deus quebrar um irmão porque ele nos feriu. Às vezes o irmão pisou no nosso pé, nós ficamos revoltados e falamos: Deus castiga, eu quero ver ele sofrer, porque ele fez isso comigo. Isso é oração contrária, isso é uma feitiçaria. E fala que é uma das piores ainda. Sabe o que o Senhor vai falar para nós nessa manhã sobre isso? Ele nos ensina algo poderoso. Lá em Mateus 5, 44 ao 45 diz assim, ó: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pastora, mas isso é alimentar a carne, enfraquece o espírito. Quando eu oro para Deus castigar alguém porque me feriu, sabe o que Jesus ele nos ensina? Ele nos ensina a amar os nossos inimigos, a não pagar o mal com o mal, mas com o bem. Não é porque me fez mal que eu devo ir lá e orar para Deus castigar. Deus não é assim. Porque um dia nós éramos errantes também. Um dia nós ofendeu alguém. Um dia nós magoou alguém. Já pensou se nós tivéssemos que pagar também da mesma moeda que nós desejamos ao nosso próximo? Você já viu aquela
ditado que diz assim: não faça para o seu próximo aquilo que você não quer para você. Então, às vezes, você está orando para Deus castigar alguém que te feriu, para Deus trata Deus, vai lá e trata, quebra mesmo. E Jesus está falando: filho, se eu começar a quebrar você, se eu começar a tratar você da mesma moeda que você deseja para o seu inimigo, dói, né? Então, às vezes, nós estamos enfraquecidos no nosso espiritual, na nossa fé com Deus, na nossa caminhada, porque estamos orando errado, estamos fazendo errado, estamos alimentando a carne, ela está sendo forte e ela está devorando o espírito. Então, a palavra de Deus me ensina que eu não devo profetizar, sair falando mentiras, mesmo que seja no nome do Senhor Ivan. É feitiçaria, isso é errado, isso é engano. Mas eu também não devo orar para Deus castigar as pessoas que me feriram, mas eu devo perdoar. Sabe que Deus só mudou a história de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus mudou o cativeiro de Jó. Você quer ver sua história mudar? Para de desejar o mal para quem te fez mal. Comece a orar por ele. Comece a perdoar. Comece a declarar vitória na vida dele. Se ele te deseja mal, deseja o bem. Se as pessoas te desejam as coisas ruins, deseja o bem para ela. Ore para Deus abençoar, prosperar, e você vai ver Deus mudar o seu cativeiro. Deus mudar a tua história. Vamos lá agora para a inimizade. Não, pastor, eu sou amigo de todo mundo. Não tenho inimizade com ninguém. Olha só. Se opor contra o irmão, ser antissocial com o restante do corpo da igreja, viver com rancor, mágoa dos irmãos, ou até no trabalho, e etc. São inúmeras coisas. Isso é inimizade. Sabe aquela pessoa que não dá bem com ninguém? Sabe aquela pessoa que briga com todo mundo? É sobre isso. Às vezes nós temos que mudar nossas atitudes. E glória a Deus que o Senhor Ele nos mostra, Ele nos ensina, e a gente tem o poder de todos os dias mudar, ser melhores do que ontem, ser melhor do que antes de ontem, do que semana passada, do que mês passado, do que um ano atrás. O Senhor nos dá a oportunidade. Ninguém é perfeito, às vezes nós erramos porque não sabemos, não conhecemos. Às vezes nós achamos que estamos fazendo certo, vivendo certo. Na verdade, nós estamos fazendo o errado. E glória a Deus, porque o Senhor nos ensina com amor, com mansidão, o que é errado. E está na sua escritura, e aqui está aqui. Aqui está aqui uma palavra do que eu devo fazer ou não, do que está certo, do que não está. E Deus está me ensinando esta manhã o que é certo e o que é errado. Ele fala sobre a inimizade. Vamos ver aqui que em Efésios 2,16 diz, olha só. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre dois povos, por meio da cruz. Ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como os judeus que estavam perto deles. E por meio de Cristo, todos nós, judeus e não-judeus, podemos ser salvos. A palavra de Deus vai dizer que quando Jesus ele veio para os judeus, havia uma separação, porque os judeus não se misturavam com outros povos. Para eles era impuro, para eles era imundo. Era só eles ali no mundinho deles. Eles não podiam ter amizade ali. E Jesus, ele fala que ele veio para unir, para quebrar essa inimizade que existia, para unir os dois povos. Então Jesus hoje ele vem, quebra as inimizades que nós temos e une novamente, para que haja harmonia, haja união. E é por meio de Cristo que nós alcançamos a salvação, a graça, o amor dele, o perdão dele. É os gentios e os judeus. Jesus veio para os dois. E ele anunciava a todos as boas notícias, as notícias de paz. Não devemos ter inimizade. Ah, porque fulano é pecador, eu não sou amigo. Não, isso é errado. É errado. Nós devemos ter sim amizade com todos. Não quer dizer que eu devo me assentar à mesa dele. Não quer dizer que eu devo conviver, porque se certamente eu não estiver com o meu espírito fortalecido e eu sentar ali, eu vou escarnecer.
eu vou falar mal, eu vou estar participando daquilo que não me convém. E logo eu vou cair no erro. Mas ser amigo. Orar por aqueles amigos. Orar por aqueles que não encontraram a salvação. Porque um dia nós estávamos nessa posição. Sem conhecer, sem saber. Mas hoje eu tenho a oportunidade de conhecer Cristo e mudar. Então um dia meu irmão também pode. Vamos falar agora sobre porfia. Porfia é discussões, brigas, insistência no erro. Ou seja, é ser teimoso e não aceitar conselhos, é continuar errando, é ainda brigar e ficar com raiva do irmão ou até da igreja. É querer disputar qualquer contenda. Já viu aquela pessoa que gosta de uma discussão? E é insistente, às vezes você vai chegar nela e vai falar, fulano, tá errado, não é assim. Ela ainda insiste que ela tá certa. É teimosa em concordar, não aceita. Sabe? Ela acha que ela tá certa, ela é o centro. Ela quer ser o centro da situação. Tem uns que até revolta com a igreja. Eu falo, não vou não. Até um dia eu vi uma frase que eu achei interessante. Eu vi uma história falando assim, ó. Uma pastora ministrando falou sobre isso. Pastora Viviane, pode olhar. Eu gostei disso, eu salvei isso no meu coração. Diz que chegou uma ovelha nova na igreja e ela não tinha amizade com ninguém, nem amizade com todos. E tudo pra ela era difícil. E aí ela chega e fala pra pastora, fala, eu tenho mais convívio com os lá de fora do que os dentro da igreja. Eu não consigo ter amizade com o povo da igreja. Eu tenho mais amizade com o povo de fora, lá no meu trabalho. Eu sou o centro, todos, eu tenho amizade com todos, riam de mim, nós rimos junto. Aqui dentro da igreja eu não consigo. Eu entro fria e saio fria. Eu vou sair da igreja. E ela fala assim, será por quê, minha filha, que você é assim? Talvez porque lá fora você pode viver do jeito que você quiser. Lembra do que nós falamos? Da indecência, da imoralidade, do ser travessa no falar. Às vezes lá você pode viver desse jeito, todo mundo vai aceitar, ninguém vai corrigir seu erro, porque não está nem aí com sua salvação, não está nem aí com a sua vida espiritual com Deus. Mas às vezes dentro da igreja, uma irmã vai ver você falar errado e vai chegar, irmã, não é assim que fala. E aí você não vai gostar. Porque Jesus vai começar a consertar, vai começar a falar e você não vai aceitar. Qual é a sua dificuldade? Você tem dificuldade de ser disciplinada? Às vezes o problema de você não ter convívio na igreja é porque você não aceita ser disciplinada. Achei aquilo forte. Porque quantos nós somos enganados? Olha só o que aqui em Filipenses 2, do 3 ao 8 vai dizer. Nada fazendo por porfia ou por vanglória, mas com humildade, considerando uns aos outros como superiores a si mesmo. Não atendendo cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós este sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual substituindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. Fosse coisa de que não devesse abrir mão. E continua o versículo que eu quero dizer para você. Jesus, ele poderia ter vindo e se vangloriado, porque ele é filho de Deus. Ele era Cristo, ele era Deus. Não. Ele veio em prol de mim e de você. Ele se fez um de nós. Se humilhou, foi humilde, morreu por mim e por você. Na humildade. Suportando uns aos outros por causa dos nossos erros, nossos pecados. Mas ele não se pegou de glória e de vanglória. E Jesus hoje fala para nós, ó, tem o mesmo sentimento que Jesus teve por você, pela igreja, que ele não pegou glória para si mesmo, mas ele veio pelos outros. Então, quando eu tento me vangloriar, eu estou corrompendo o meu irmão, estou corrompendo o corpo da igreja. Porfia é isso. Isso é ruim, isso é algo que está alimentando a carne. E às vezes a gente nem presta atenção. Mas isso é errado. Querer ser o centro. Vamos lá agora falar sobre emulações. Olha o que vai falar. Emulação é uma pessoa religiosa demais. É uma pessoa que se acha ser mais fiel que os outros. Ou também é aquela pessoa que gosta de imitar
outras pessoas. Isso é religiosidade. Sabe, tem um louvor que eu gosto muito, choro quando eu ouço ele, que ele vai falar assim, ó, sou o teu pai. Não preciso de formalidade ou religiosidade, mas eu preciso de humildade para entrar no altar do Senhor, para falar com Deus, para ter a presença de Deus, para ser cheio do Espírito, para alimentar o teu espírito. Você precisa ser humilde, não é ser religioso demais. Sabe o que o Senhor fala? Tem uma comparação que ele fala, em uma parábola que ele conta, que tinha são dois que tá ali no templo, um tá em pé orando, eu, Senhor, sou bom, e não sei o que, nessas palavras, né? E ele tá lá orando de pé e glorificando, não, sou igual aquele ali, lá, ó, e não sei o que, e fervoroso, e pulando, e não sei o que. E aí Jesus fala nessa história e fala, não seja como ele, porque ele já conseguiu a glória para ele, mas aquele que está ali caladinho, chorando, orando em silêncio, aquele dali tem mais humildade, tem mais a minha presença do que aquele ali já conseguiu o que ele queria, que é ter a glória para si, chamar a atenção para si. Sabe, nós devemos observar. Pode até ser inofensivo, né? Você querer imitar alguém, ser igual a outra pessoa na fé. Nossa, porque eu admiro fulano, quero ser igual a ela. Eu já errei demais nisso. E o Senhor começou a me corrigir. A fé deles, irmãos, não é a sua, não é a que Deus tem para você. E isso é religiosidade. Quando eu tento imitar outra pessoa, eu devo ser eu mesmo, aquilo que Deus me chamou para ser. O único imitador que eu devo imitar é Jesus. Olha só, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, quando eu me vanglorio demais, mas não cuido do meu irmão, do que eu estou passando por meu irmão, das dificuldades do meu irmão, eu não estou agradando a Deus. Olha só também o que Isaías 29:3 diz. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Tá vendo? Aqui vai falar também. Fala de duas coisas aqui. Aqui fala do que nós falamos, né? Daquele que quer se vangloriar, busca a glória para ele. E ainda critica o irmão por não ter a mesma fé que ele, critica o irmão. Mas também agora vai falar daqueles que adoram. A adoração que me presta é feita só de regras, ensinada por homens. Ou seja, é imitar os homens. A palavra de Deus fala, não fazer do homem nosso braço forte, mas sim de Deus, fazer Deus o nosso braço forte. E isso é um pecado. Isso é emulações. É quando eu idolatro aquela pessoa, aquele pastor, aquela irmã, aquele fulano, quer ser igual a ela e busca ser igual a ela, você está corrompendo, você está sendo religioso. E Deus nos alerta sobre isso. Olha também o que Tiago 1:22 diz. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Também Tiago 1:26 continua dizendo assim, se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse é vã. Meu Deus. Mas a palavra de Deus também vai dizer o seguinte, olha. Sede, pois, imitadores em Efésios 5:1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. A única pessoa que nós devemos imitar é Cristo, mais ninguém. Vamos falar agora um pouquinho sobre a ira? Meu Deus, não, pastor, eu não iro não, eu sou calma. Vamos ouvir um pouquinho? Olha só o que Paulo vai dizer. Paulo, ele fala assim, irai-vos, lá em Efésios 4, do 26 ao 27, irai-vos, mas não pecais. Não devemos pagar o mal com o mal, mas sim sempre fazer o bem. Ele continua, lá no verso vai falar sobre isso. Olha aqui, se vocês ficarem com raiva, achei essa versão atualizada boa, olha aqui, se vocês ficarem com raiva,
Não deixe que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Olha só essa tradução, o que ela vai dizer nessa versão. Não fique... Olha, nós vamos ficar com raiva. Isso acontece. Tem hora que alguém vai passar raiva em nós, ou a situação vai acontecer, nós vamos ficar com raiva. Não é pecado ficar com raiva. Sabe o que é o errado? É deixar que isso tome a nossa vida e corrompa o nosso coração e nós ficamos o dia inteiro remoendo aquilo. Nós ficamos o dia inteiro remoendo. Se ficar remoendo isso o dia inteiro e não esquecer, não perdoar aquilo ou tentar reverter aquela situação, isso vai fazer a gente pecar. Porque, ou seja, se eu ficar o dia inteiro remoendo aquela raiva, não caçar uma forma de lidar com aquilo, com aquela situação, resolver ela ou tentar amenizar ou tentar me controlar, mas ficar dando lugar para ela, para aquela raiva, o que vai acontecer? Eu vou dar oportunidade pro diabo vir me tentar e eu vou acabar pecando. E isso é pecado, isso é um erro, né? E Paulo, ele nos diz, olha, você pode até irar, isso acontece, somos seres humanos, até Cristo, até Deus, ele ira com o povo, mas aí a palavra de Deus vai dizer que a sua ira não dura para sempre. Ele ira, ele fica com raiva porque o povo desvia, o povo esquece dele, afasta dele, e ele fica irado, mas ele dá um tempo, o povo arrepende, ele volta, ele reverte, ele dá a oportunidade pro povo e reverte a situação. Jesus mesmo está nos ensinando, ó filha, irar faz parte, a gente fica com raiva mesmo de certas situações, mas não dê lugar, não dá brecha, não dê oportunidade para Satanás. Amém? Vamos falar sobre peleja? Sabe o que é peleja? Peleja significa uma pessoa que gosta de se aparecer, ser autoridade, querer sempre estar no poder ou no centro. Interessante que eu estudando essa palavra, falei, meu Deus, que coisa. Se ela está na Bíblia, se Jesus está falando para nós dessa palavra, é porque ela é precisa nos dias de hoje. Sabe o que é uma pessoa? Sabe o que eu descobri? Uma pessoa que ela tem esse espírito, que ela alimenta a carne, que ela tem essa carnalidade, ela é uma pessoa que ela é capaz de se levantar até contra a sua igreja, você acredita? Ela é capaz de se levantar contra a sua igreja e abrir uma nova congregação, porque ela não suporta, porque ela não aceita. Ela vai pelejar contra a sua própria igreja e vai abrir uma para si. Vai erguer uma nova igreja, porque não aceita aquilo que está sendo ensinado, ela não quer fazer parte, ela quer ser o centro. Às vezes pegaram ela e colocaram no branco para ser disciplinada, mas ela quer ser a autoridade, ela quer ser o centro, ela quer estar no poder. E quando ela não tem essa autoridade dentro da igreja, quando ela não tem essa oportunidade, o que ela faz? Ela se levanta contra a sua própria igreja e dali ela pega um pouco do seu rebanho, leva para fora e abre outra congregação. Isso é peleja, isso é um mal da carne, é alimentar a carne. Olha só para você ver, é não aceitar ficar por baixo ou ser disciplinado. Ou seja, o pensamento dela é sempre sobre ela e mais ninguém. Ela não se importa com ninguém. Seu ego tem que ser sempre exaltado. Sabe o que no dicionário essa palavra vai dizer? Ela diz que ela é uma pessoa diligente, que se faz de tudo para vencer as suas paixões, aquilo que ela tem no coração. Ela trabalha na execução do seu desejo de possuir algo para si. É afanar-se por conseguir alguma coisa, ou seja, ter glória porque conseguiu. Olha só o que eu consegui, o meu império, eu levantei, eu sou. Isso é peleja. Isso é alimentar a carne. Mas a Bíblia está recheada. Se você for estudar tudo, tem várias outras aqui, eu queria só citar essas. Mas olha só o que a palavra de Deus continua dizendo aqui, ó. 22, 21, né? Lá no finalzinho ele diz, ó.
coisa semelhante a essas, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Essa é a palavra que eu vos deixo nessa manhã. Amém? Deus abençoe e tenha uma ótima semana, um ótimo dia na presença de Deus. Estude essa palavra. Tem mais outras palavras aqui que vai falar que é o desejo da carne. Continue estudando, medite nelas. Às vezes nós estamos enganados, sabe? É um verso que fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E às vezes nós estamos achando que estamos alimentando, orando e fervoroso e somos servos do Senhor, mas estamos enganando a nós mesmos. Sabe, eu acho interessante que quando, mesmo na jornada, todos caminhando, chega lá o que se vangloria, o que se acha ter feito demais na obra, chega diante do Senhor e bate na porta. Senhor, aí o Senhor abre a porta. Senhor, deixa eu me entrar. E o Senhor fala: não, a porta já se fechou. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, expulsei demônios, eu fiz, eu fui, eu sou, eu não sei, pá. E Jesus fala assim: afasta de mim, porque não te conheço. Irmãos, vamos ter cuidado. Não vamos deixar as nossas paixões. Às vezes o que nós estamos alimentando está tão errado que às vezes a gente estamos sendo enganado por nós mesmos. Temos de nós avaliar quem que nós estamos alimentando. Há uma guerra constante dentro de nós entre o espírito, o lobo, espírito e o lobo, carne. É uma briga, como o verso já diz. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, há uma briga constante dentro de nós que nós precisamos vencê-la todos os dias, irmão. Então nós devemos observar o que nós estamos fazendo, quem que está vencendo, se é o Espírito Santo, se é o Espírito nosso, se é o Espírito Santo que está tendo oportunidade dentro de nós para alimentar o nosso espírito, ou se é a nossa carne, as coisas, as paixões desse mundo. Vamos analisar. Vamos orar nessa manhã. Senhor Deus, Pai, nessa manhã louvo ao Senhor por essa oportunidade, por esse estudo que o Senhor nos deu hoje, por esse direcionamento. Pai, eu te peço que a glória do Senhor seja maior em nós, que o Senhor seja o centro. Pai, nos perdoa se nós erramos, nós falhamos. Nos perdoa, Pai. Queremos ser pessoas melhores, melhores que antes de ontem, melhor do que agorinha. Queremos ser melhores todos os dias. Queremos ser pessoas, ó Pai, vigilantes, aprendermos mais a Tua palavra, saber como agir, como comportar. Deus, muda a nossa estrutura, muda a nossa vida, que nós possamos alimentar o nosso espírito e não a nossa carne. Que nós possamos ser fortalecidos e vencer as nossas guerras interiores, vencer, ó Pai, parar de sacrificar, ó Deus, o nosso espírito e sacrificar a carne, porque ela não se converte, mas o espírito, sim, a alma nossa que vão para o céu. E eu preciso vencer essa guerra de forma correta. Eu preciso aprender, ó Pai, a aceitar ser disciplinada, a aceitar ser corrigida, ó Pai, aceitar com os meus erros que eu estou errada, arrepender, Senhor, e começar a fazer o novo. Começar a nutrir o meu espírito, começar a nutrir a minha alma, começar a nutrir com pensamentos corretos, começar a agir de forma diferente, ser luz para o mundo, ser uma pessoa diferenciada, Senhor, no meu falar, no meu agir, como aquele louvor o Senhor diz: eu quero ser fiel, Senhor, fiel no meu pensar, no meu agir, no meu falar, no meu ouvir, no meu ver, no meu contribuir, no meu servir, aonde eu estiver, serei fiel até o fim. Deus, que nós
possamos alcançar isso para junto nós abraçarmos o Senhor, para que quando nós chegarmos, ó Pai, a porta esteja aberta esperando nós, e o Senhor fala: entra, minha filha, para o meu gozo eterno, porque tu foste de achaste bem valorosa, para que não nós seja fechada a porta. E quando nós chegarmos, ó Deus, a porta esteja fechada em nós: Senhor, em teu nome eu fiz tudo o que o Senhor me ordenou, mas o coração estava longe. Como a tua palavra diz, ó Pai, fala de mim com a boca, mas o coração desses estão tão longe de mim. A sua alma está tão longe de mim, o seu espírito nem lembra de mim. Os seus desejos têm sido da carne. Mas Deus, muda a nossa vida nessa manhã, muda nossas estruturas, nos ensina, ó Deus, para sermos melhor cada dia mais. Assim, ó Pai, eu oro, te louvo, Senhor, por esta oportunidade. Amém. Aleluia. Minha linda, fica com Deus e até amanhã para mais um devocional com Deus.